Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, nosso canal Psicanálise e Afins. Vamos seguir a nossa série dos aparelhos freudianos. Vamos para o nosso terceiro aparelho, que a gente está chamando aqui de aparelho de inscrição, ok? Vamos lá. O que a gente chama de aparelho de inscrição, que é uma expressão que o Freud, por sinal, nunca usou, tá? Ele vai surgir na correspondência do Freud com o Fliess. Fliess era um amigo, né, do Freud, o Wilhelm Fliess. Ele era um grande amigo do Freud, otorrino alemão, e o Freud trocava cartas com ele durante um bom tempo. Bom, ele vai surgir numa carta específica de 6 de dezembro de 1896, finalzinho do século XIX, ok? A gente conhece esse texto como a Carta 52, esse é o nome dado, que é a numeração que fica na versão alemã, que foi publicada pela editora Imago, e a gente tem 3 versões que eu quero falar delas para vocês. Primeiro, a versão original. Tá aí, coloquei uma foto, não tem infelizmente o livro físico, coloquei a imagem deles aí para vocês. A versão original, que se chama Desde os Primórdios da Psicanálise. Seria uma boa tradução para o título que está aí. Ele foi publicado pela editora Imago de Londres em 1950, ok? São correspondências, sessões, notas que o Freud fazia, todas endereçadas para o Fliess, e ele vai do período de 1887 até 1902, ok? Nós temos também uma versão brasileira chamada Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess. Tá aí também a imagem, infelizmente esse eu também não tenho em papel nas minhas mãos. Ela foi organizada por um cara chamado Jeffrey Masson, foi publicada pela Imago Editora no Brasil em 1986, tá? E ele contém a correspondência entre esses dois médicos, Freud e Fliess, das datas de 1887 até 1904. Tá? Por fim, vou mostrar para vocês, esse eu tenho em papel, tá aqui, tem algumas versões, na edição Standard brasileira, volume 1, nós temos um trecho, tá, de algumas correspondências que vai vir com o título de Extratos de Documentos Dirigidos a Fliess. Então a gente tem alguns trechos de algumas cartas, alguns trechos de algumas anotações, alguns rascunhos do Freud. E isso foi publicado em 1950, póstumamente, né, ao Freud, e tem textos de 1892 até 1899, ok? Então tá. Esse aparelho de inscrição que a gente está chamando, que surge nessa carta 52, ele é claramente também um aparelho de memória, afinal essas inscrições são a maneira de se gravar algo na memória. Tá? Aquilo que fica inscrito fica guardado na memória, beleza? Mas há uma grande diferença, porque este aparelho ele tem características muito mais psicológicas do que o aparelho anterior que a gente apresentou aí falando do texto do projeto para uma psicologia científica. Tá? Aquele texto do projeto era claramente feito de neurônios, tá? Ainda que o Freud suponha, né, nesse aparelho que a gente está pensando agora, aparelho de inscrição, que também tem neurônios aí como vias transportadoras nesse aparelho, mas é um aparelho muito mais psíquico, tá? A gente de toda forma pode pensar que esse aparelho de inscrição ele é um meio do caminho, ele é uma transição entre o aparelho do projeto e o aparelho que surge no livro dos sonhos, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Okay? Então ele é uma transição entre esses dois aparelhos. Vocês vão ver que tem algo dos dois que está ali nesse aparelho de inscrição. Okay? A ideia freudiana é que o mecanismo psíquico, essa é a frase, né, a expressão que o Freud vai usar mecanismo psíquico, aqui ele ainda não usa aparelho psíquico, né? Mas esse mecanismo psíquico se forma por estratificação. O que é estratificação? São camadas que vão se sobrepondo. Se você vê uma montanha que foi cortada de alguma forma, a gente consegue ver que a gente tem camadas distintas que vão apresentar para a gente que teve eras geológicas diferentes. Teve uma era que era assim, depois teve um outro tipo de terra que se aproximou, depois teve plantas que ficaram, depois teve animais, assim por diante, né? Então são camadas que vão se sobrepondo. Okay?
O Freud vai pensar que esse mecanismo psíquico funciona da mesma forma. São camadas estratificadas que se sobrepõem. E o material que se forma a partir, né, de todas essas camadas aí são traços minêmicos, ou seja, são marcas nesse psiquismo, ok? E esses traços minêmicos de tempo em tempo, eles passam por um rearranjo, ok? Alguns vão ficar mais esquecidos, outros vão vir mais à tona, alguns eu vou ter que dar uma mexida e colocar para cá ou para cá, vou ter que rearranjar isso aí tudo. E em algumas circunstâncias novas, eu também vou precisar de uma retranscrição, ou seja, um determinado traço minêmico vai ter que ser retranscrito porque ele vai para um outro ponto, ele vai para um outro registro, tá? A gente vai entender isso com mais calma daqui a pouquinho. Então a memória, como Freud está pensando aí, ela não se formaria de uma vez só, são camadas que se sobrepõem, tá? Diversas vezes. Dei um exemplo num vídeo há um tempo atrás de a gente pensar em aprender um instrumento, aprender a tocar violão. Se eu toco muitas vezes, eu acabo decorando e transformando aquilo em algo automático. Não é eu tocar uma vez só. Toquei uma vez, eu não lembro, né? Aquele traço é muito fraco para conseguir se manter por muito tempo. Eu vou ter que ficar repetindo aquilo muitas vezes para que fique realmente marcado na minha memória, ok? Então, Freud vai pensar o seguinte: haveriam registros, mas Freud diz que não sabe quantos registros são, mas ele supõe pelo menos uns 3 registros. E aí ele vai apresentar aquilo que ele chama do seu esquema. Então, se vocês estão acompanhando comigo no texto aí da edição Standard, bem ao início da carta 52, vocês vão ver que logo depois desse esquema que o Freud apresenta, vai ter a descrição das letrinhas, tá? Fiz pequeníssimas modificações na tradução, mas vamos lá, quero ler junto com vocês para que vocês entendam. Primeiro a letra W, bem no comecinho do esquema, à esquerda, ok? Lembrando que o W em alemão se chama V. Vão ser as Wahrnehmungen, ou percepções. São neurônios em que se originam as percepções, às quais a consciência se liga, mas que, nelas mesmas, não conservam nenhum traço do que aconteceu, pois a consciência e a memória são mutuamente exclusivas. Ou seja, entendam comigo aqui, o Freud vai dizer que eu tenho a percepção, eu estou vendo as luzes ao meu redor, eu estou vendo os livros ao meu lado, ok? Só que isto não é memória, isto é percepção. Eu gravo impressões, eu marco esses traços minêmicos na minha memória. Só que a minha percepção não mantém nada. Se eu viro para outro lado, os livros que estavam aqui à minha direita desaparecem da minha percepção, eles não estão comigo mais. Se eu me volto para cá novamente, ali estão os livros. Então, percepção não necessariamente inclui memória. Eu sei que tem livros ali, mas eu não tenho mais a percepção desses livros. Entenderam? Vamos lá. Segundo ponto. O WZ vai ser a Wahrnehmungszeichen, ou indicação, signo, sinal da percepção. Vão ter marcas, tá, dessas percepções. Freud diz, seguindo comigo aí, é o primeiro registro das percepções. É praticamente incapaz de assomar a consciência e se dispõe conforme associações por simultaneidade. Ou seja, aqui eu tenho traços de memória, são traços que vão ficar marcados. Mas esses traços são praticamente impossíveis de chegar à consciência. Tá? Vão ter que seguir um caminho muito grande até que esses traços ou algo do que foi retido ali chegue à consciência. Quer um exemplo? Pensa comigo. Qual é o gosto do leite de quando você mamou a primeira vez na sua mãe? Era salgadinho, era docinho, era azedo? Como que era? Você tem esse traço. Isso foi uma marca enorme na sua vida, porque foi uma das grandes experiências de satisfação que você teve na sua vida. Isso está marcado aí, mas você não consegue acessar esse ponto. É praticamente impossível que esse ponto chegue à consciência. Tá? E esses pontos são marcados, então, como Freud coloca, eles são associações por simultaneidade. Tem vários pontos juntos
eles são simultâneos e a gente consegue localizar esses pontos, ainda que eles sejam difíceis de ser acessados pela nossa consciência, ok? Seguindo, próximo item aí, agora já tem um númerozinho 2 acima dele, que é a letrinha UB, Unbewusstsein, que é a inconsciência. Notem que não é inconsciente, é inconsciência, ok? Para o Freud esse é o segundo registro, disposto de acordo com outras relações, talvez relações causais, como o Freud vai pensar. Ele vai dizer que os traços UB, esses traços de inconsciência, correspondem a lembranças conceituais igualmente sem acesso à consciência. Ou seja, se são traços de inconsciência, traços marcados muito no início da minha vida, que me dão conceitos das coisas, eles não se tornam conscientes facilmente. Pode até chegar, mas bem difícil, ok? Vamos para o próximo ponto. Letrinha VB, ou em alemão VB, que é o Vorbewusstsein, ou pré-consciência. Tá? Interessante que esse for, que a gente traduz aqui em português por pré, é diante, antes, perante, aquilo que vem antes da consciência. Está logo ali, pertinho. Bom? É a terceira transcrição, ligada a representações palavra e correspondendo ao nosso eu reconhecido como tal. Os investimentos provenientes da pré-consciência tornam-se conscientes de acordo com determinadas regras. Essa consciência secundária do pensamento é posterior. Aqui a palavra que o Freud vai usar, que é traduzida por posterior, é nachträgliches. É uma palavra que posterior, mas que se liga permanentemente com o passado. Não há um rompimento. Aquilo que acontece lá na frente é totalmente separado de hoje. Não. O futuro, o hoje e o passado seguem uma linha contínua, essa linha. Ok? Então, essa consciência secundária do pensamento é posterior no tempo e provavelmente se liga à ativação alucinatória das representações palavra, de modo que os neurônios da consciência seriam também neurônios da percepção e, em si mesmo, destituídos de memória. Ou seja, nós temos então os neurônios da percepção, que são muito parecidos com os neurônios da consciência. Vocês podem ver no finalzinho aí a gente tem a letrinha BEV, ok? Que seria o Bewusstsein, a consciência, tá? O Freud vai estar falando com a gente aí. Seria então a percepção e a consciência, o sistema percepção-consciência como neurônios muito próximos, que não mantêm nada em sua, não retém nada, eles não mantêm memória. A memória é toda interna a esse aparelho, ok? E a gente pode alucinar certas coisas, porque eu posso regredir nesse aparelho, voltar tentando localizar memórias antigas e conseguir ter a imagem daquelas coisas novamente, tá bom? É interessante também que nesse texto o Freud já apresenta a ideia de recalque. Vamos lá. Ele vai dizer assim, uma experiência, geralmente sexual, tida como desprazerosa, vai ser recalcada quando estiver passando de um registro para o outro. Por exemplo, da inconsciência para a pré-consciência. Ele pode ser recalcado ali. E ele vai chamar isso de um fracasso da tradução. Ok? Essa tradução desse registro na inconsciência, na hora de passar para a consciência, para a pré-consciência, sofre um fracasso, uma falha nessa tradução. E aí a coisa não caminha. O Freud vai chamar isso de recalque. Vamos lá, a gente vai ter então duas possibilidades. Essa experiência pode ter gerado prazer. E assim, quando ela caminha para um novo registro, nessa tradução, ela pode se traduzir como uma compulsão. Imagina uma coisa boba, sei lá, pensar no Freud. Freud fumava charutos o tempo todo, fumava muitos charutos por dia. Porque em algum momento aquilo foi prazeroso e a gente pode imaginar, estamos imaginando, ok? Que aquilo se torna uma compulsão. Aí eu fumo compulsivamente porque aquilo me gerou um prazer lá atrás, tá? Mas eu também posso ter uma outra possibilidade. A experiência pode ter sido desprazerosa. Algo foi muito ruim, eu fui agredido por uma pessoa na rua por algum motivo qualquer. Então, aquela situação vai me causar desprazer na sua retranscrição. Ou ela vai ser inibida,
nem aparece ou ela pode ser recalcada, vai ter uma falha na transcrição e vai aparecer de uma outra forma. Então tá, é isso aí. Essa é a nossa ideia de um aparelho de inscrição, como dissemos. Freud não usa essa expressão, aparelho de inscrição, mas vemos que temos inscrições e temos uma construção estratificada de um aparelho. Freud ainda usa mecanismo psíquico, mas é realmente um aparelho muito interessante que está no meio do caminho entre o aparelho do projeto e o aparelho dos sonhos, que é o que a gente vai ver nos nossos próximos vídeos. Então, é isso aí, galera. Curtam, compartilhem com seus amigos, com as pessoas que você achar que vão se interessar por esse tema. Se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho para que vocês possam receber as notificações de quando os novos vídeos vão sendo colocados aqui no canal. E deixe seus comentários, críticas, sugestões, perguntas, dúvidas. Na medida do possível, tentaremos responder a todas elas. Grande abraço e até a próxima!